Paz de Cristo, meus irmãos, estamos mais uma vez aqui, eu e o irmão Thiago Tis, e hoje vamos ter um vídeo especial aí sobre o Tribunal de Cristo. Então se inscrevam aí nos nossos canais, compartilhem esses vídeos para outras pessoas. E hoje eu vou ter aqui uma conversa muito interessante com o Thiago Tis. Nós vamos conversar um pouco sobre esse tema, tá? Que é um tema tão aí polêmico que a gente vê. E é muito importante a gente debater esse tema, tá? A apostila, irmão, você pode pegar ela aqui no link que vai estar na descrição depois. Ou diretamente lá no Telegram, tá? Eu vou disponibilizar a apostila. Inclusive já está lá no Telegram do meu canal. Irmão Thiago Tis, hoje nós vamos falar um pouco sobre essa questão do Tribunal de Cristo, né? Você já chegou a estudar alguma vez esse assunto em algum outro momento? Já estudei, com certeza. Eu acredito que esse assunto ele é um dos assuntos mais importantes para a igreja. E por que eu julgo isso? Falarmos sobre o Tribunal de Cristo ele é muito importante. O apóstolo Paulo, na carta de Hebreus, capítulo 6, ele vai falar sobre os rudimentos da fé, né, da doutrina de Cristo. E dentre os rudimentos da doutrina de Cristo, ele vai listar ali 6 coisas que ele chamava de os princípios básicos, o que era rudimentar. E dentre eles, os últimos 2, ele vai falar ali sobre a doutrina de ressurreição dos mortos e juízo eterno. E quando a gente vai falar de juízo eterno, nós vamos perceber que se encaixa ou entra dentro dessa doutrina, desse ensino, o tribunal de Cristo. Então nós vamos perceber que o próprio apóstolo Paulo, ele tratava como algo rudimentar, algo como sendo um princípio básico da igreja cristã, saber sobre esses assuntos relacionados ao juízo eterno. E o tribunal de Cristo, ele está dentro deste assunto. Esse assunto do Tribunal de Cristo foi um assunto que eu tive bastante dificuldade aí. Por algum tempo, né? Mas depois de ficar um tempo meditando, você somando as passagens dele, você consegue ter uma compreensão mais exata do que ele quer dizer. Então o que nós vamos mostrar aqui hoje, irmãos, não quer dizer que a gente está certo, não quer dizer que a gente está dizendo aqui é assim, mas é uma perspectiva que a nosso ver ficou mais bíblica. E a gente quer passar para os irmãos, tá? Lembrando, se a gente estiver errado aqui, se não concordarem, você tem todo esse direito de não concordar, né? Ninguém vai ser herege aqui por pensar diferente. Então, se a gente está gravando um vídeo aqui hoje, e daqui a um tempo a gente venha mudar de opinião, a gente vai fazer isso. Mas ainda assim a gente vai trazer aqui para os irmãos, né? Provavelmente a gente não vai conseguir terminar esse estudo, irmão, esse estudo em uma parte. A gente vai fazer 2 partes pelo menos. Porque a gente quer focar aqui, irmãos, no julgamento em relação ao corpo de Cristo, tá? Em relação à igreja. E a meu ver, isso vai incluir também aquelas pessoas que estiveram na primeira aliança, tá? Eu entendo assim. Aquelas pessoas que fizeram parte do povo de Deus na primeira aliança, elas também se enquadram neste ponto aqui, tá? Então, por isso a gente vai estar dando uma analisada nesses textos de hoje. Irmão Thiago Tis, vamos começar lendo em Romanos. Eu acho que vai ser interessante a gente começar por Romanos, né? Romanos ali, capítulo 14, verso 10 e 12. Então, irmãos, eu vou começar aqui a ler do verso 10 de Romanos 14, tá? O texto vai dizer assim para nós. Tu, porém, que julgas teu irmão, e tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito. Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então esse texto é importante para nós, tá, irmãos? Porque ele vai frisar 3 coisas para nós aqui, né, que eu destaquei. A primeira delas é que todos estaremos diante do tribunal de Cristo. Que é esse tribunal de Deus que ele vai mostrar num outro momento como sendo tribunal de Cristo, numa outra passagem. Aqui ele chama de tribunal de Deus, no outro texto ele vai chamar de tribunal de Cristo. E aqui vai mostrar que toda a língua vai confessar que ele é o Senhor, e aqui vai mostrar que cada um dará conta de si mesmo. Né? Então isso me faz lembrar uma coisa lá de Gênesis, né, irmão Thiago Tis, que você vê que a serpente induziu Eva para errar, e Eva ela errou e fez com que Adão errasse. E aí quando eles foram se achegar diante de Deus, Deus disse assim para Adão, o que foi que tu fez? Aí ele vai dizer assim, não, foi a mulher que tu me deu, né? Aí a mulher vai dizer, não, foi a serpente lá. Então você vê que Deus não inocentou nenhum, todos eles levaram a sua culpa.
Então, quando fala aqui que cada um dará conta de si mesmo, você tem que ter em mente aí, irmãos, que você vai ter que dar conta do que você faz. Aqueles que vão te induzir ao erro, eles vão dar conta, a conta deles vai ser maior. Mas ainda assim, isso não vai te excluir desse julgamento do que você vai receber por meio dele, né? Mas o mais importante é aqui que o texto vai dizer que todos estaremos no tribunal de Cristo. Então, quando fala todos, irmão, aqui lembrando que a gente está falando do contexto da igreja, tá? Daquelas pessoas que fizeram parte do mundo e que não fizeram parte do corpo, trataremos num outro momento, tá? Então a gente vai incluir aqui apenas a igreja. Irmão, quando fala de todos aqui, você entende que está falando de uma parte do corpo ou que está falando de todo o corpo? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu vejo algumas coisas que eu acho interessante a gente destacar. O texto ele vai falar que todos vão comparecer diante do tribunal de Cristo. Então, ao meu ver, todos é todos. Se a gente for tirar essa palavra e começar a arranjar alguns pormenores, daqui a pouco a gente vai começar a dizer que todos não são todos, daqui a pouco esses todos são só alguns. Enfim, eu particularmente eu entendo que não é. Todo mundo vai comparecer diante do tribunal de Deus. Até porque Deus não faz acepção de pessoas. Não há pessoas que Deus vai passar a mão e vai dizer, não, esse aqui passa direto, passa batido. Por quê? Porque nós vamos ver que nós estamos tratando de um justo juiz, que é imparcial. Em Deus não há parcialidade de tratar de uma forma com um ou de uma forma com outro. Deus é imparcial, então todos vão comparecer. E o mais interessante desse texto é que o texto está declarando para nós que além de todo joelho se dobrar diante do Senhor, toda língua confessar que Ele é Deus, esse texto ele vai destacar para nós que além de todos estarem comparecendo diante do Senhor nesse tribunal, o texto ele vai dizer que vai haver prestação de contas. As pessoas vão prestar contas daquilo que fizeram. E com certeza a gente vai ver isso no decorrer dos próximos textos. E eu creio que isso é chave. Palavra tribunal de Deus e prestação de contas. Para a gente perceber que o tribunal de Deus ele não é só para galardoar. E por que eu quero destacar isso? Porque por muito tempo eu ouvi falar sobre o tribunal de Cristo, mas a impressão que se tinha quando se falava sobre o tribunal de Cristo é que o tribunal de Cristo ele era um tribunal só para dar galardão para os salvos. E isso a gente pode até vir a falar no próximo vídeo, na parte 2, né, deste estudo, mas a verdade é que o tribunal de Deus, o tribunal de Cristo não é só para galardoar. Nós vamos perceber que o texto fala sobre uma prestação de contas, né? Onde todos hão de prestar contas de si mesmo e do que fizeram por meio do corpo. Amém. Então, isso aí que você falou é muito importante, irmão, porque as pessoas elas não conhecem o tribunal de Cristo. O que elas dizem? Não, que o tribunal de Cristo é para trazer um galardão para a igreja. Mas a gente vai ver até pelas parábolas de Cristo que elas são muito evidentes no tribunal de Cristo, tá? Quando a gente chegar na parte das parábolas, a gente vai falar disso. Mas então, vamos tentar entender em que momento da história Deus vai manifestar esse tribunal, né? Você chegou a ler na apostila, né, irmão Tiago Tis? Então, vários momentos ali na apostila que a gente fez demonstra esse tribunal por forma de figuras, né? Mas existem momentos que ele não vai estar falando em figuras, ele vai estar falando de uma forma clara para as pessoas. Irmão Tiago Tis, vamos abrir em 2 Timóteo, tá? No capítulo 4, no verso 1 e verso 2. Eu até marquei aqui errado na apostila. Ah, não, sim. Marquei no verso 8, sim, que eu trouxe um elemento a mais que eu não tinha visto. Então, no verso 1 de 2 Timóteo, vai dizer quando vai ser esse tribunal. Ele diz bem assim, tá? Vai aparecer na tela aí para os irmãos. Conjuro-te perante Deus e Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação, olha aqui, e pelo seu reino. Então, quando vai se manifestar, irmão, o juízo de Deus, o tribunal de Deus, de Cristo? Tá aqui, né? Pela sua manifestação. Você confirma isso comigo, irmão Tiago Tis? Com certeza. Sabe o que eu percebo? Posso fazer um comentário? Claro, pode fazer, irmão. Então, algum tempo atrás, eu lembro que foi justamente no dia que eu e o Pedro estávamos na sua casa. Né? Primeira vez, acho que a segunda vez que eu fui na sua casa. E a gente teve levantou aquela questão sobre os 1260, 1290 e 1335 dias que aparecem lá no Sim. profeta Daniel. Perfeito. E aí
nós vamos perceber que quando a gente tratou daquele assunto, a gente conseguiu ver alguns textos que até então às vezes a gente não olhava com o devido cuidado ou tendo a devida revelação deles. Por exemplo, quando a gente olha para Daniel capítulo 7, ele está falando sobre que tronos estão sendo postos, e quando esses tronos são postos, é colocado outro trono onde tem o ancião de dias, e o filho do homem se achega a ele, e lhe é dado domínio, poder e autoridade. E ele vai começar a partir daquele momento a executar o juízo. Quando a gente olha para esse texto está alinhado com o livro de Apocalipse, onde também estão sendo postos tronos, outro trono, e chega o momento de julgar, que isso a gente vai falar depois, eu não vou entrar nesse assunto agora. Mas a verdade é que, embora a gente vá falar sobre isso daqui a pouco, existe sim um momento que ele é determinado por Deus para que comece ou para que aconteça este tribunal de Deus, esse tribunal de Cristo. Tá? E o texto que o Israel acabou de citar, ele deixa claro com todas as palavras. O texto ele diz assim que tanto vivos como mortos serão julgados por ocasião da vinda e do reino. E quando que Cristo assume o seu reino? Na sua vinda. Tá? É nesse momento que ele assume o seu reino eterno. Então existe sim um momento e ele está atrelado à vinda do Senhor. Então, eu vou ler de novo esse texto aqui. Numa segunda parte a gente vai explicar melhor isso, tá? Senão seria muitos textos para falar e é 2, 3 horas o vídeo, fica complicado, né? Então, vamos ler de novo. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, tá? Então, pela sua manifestação e pelo seu reino. Tá aqui, o momento de que Cristo a julgar vivos e mortos é pela sua manifestação e pelo seu reino. E lá no verso 8, vamos pular um pouquinho aqui, ele vai dizer assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, olha só, o reto juiz vai dar quando? Naquele dia. Então percebe, aquele dia, né, onde ele vai receber a coroa, é o dia em que esse reto juiz vai se manifestar para dar o quê? A coroa. Não somente a mim, mas também todos quanto amam sua vida. Então veja, o texto aqui está claro, falando de vinda, né? Né? Então o texto nos mostra aqui claramente que trata-se da sua vinda, né? Então, quando você olhar para para 2 Timóteo, né? No capítulo 4, verso 1 e 8, você vai ver aqui claramente que o texto está nos apresentando esse julgamento que vai ser na vinda de Cristo, aí no estabelecimento do reino, aonde ele vai julgar vivos e mortos. E para confirmar isso, irmãos, acho que nós temos mais um texto, né? Mas antes de eu mostrar esse texto, eu quero confirmar outra coisa com os irmãos. Irmãos, o tribunal que vai aparecer lá em Apocalipse 20 é um outro ponto, tá? Lá é uma outra questão. Então a gente deve lembrar, existe um outro detalhe para Apocalipse 20 que a gente não vai falar aqui, tá? A gente vai falar num outro momento. Então hoje nós vamos nos focar nesse tribunal que acontece na vinda de Cristo. Esse é o chamado tribunal de Cristo, aonde Cristo ele vai julgar os homens, vai julgar o mundo no momento da sua vinda, tá? Então eu quero confirmar para os irmãos isso mais uma vez, que esse texto ele vai o quê? Fortalecer mais ainda o que a gente acabou de fazer. Vamos abrir em Apocalipse no capítulo 11, verso 15 e verso 19. Você está com o texto aí, né, irmão? Ô, irmão Tiago Tisso, você pode ler para nós aí Apocalipse 11, do verso 15 até o verso 19? São 4 versos aí para nós ler. Eu vou acompanhar na tela aqui a sua leitura. Isso, do 11 do verso 15 até o verso 19, tá? Perfeito. Então, o texto ele vai dizer assim, ó: o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve altas vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciões que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumistes o teu grande poder e começastes a reinar. As nações se iraram
e chegou a tua ira, e chegou o tempo de julgares os mortos, e recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e destruir os que destroem a terra. O que a gente quer explicar aqui, irmãos, olha só, nós lemos lá naquele texto de 2 Timóteo que Cristo ia julgar os vivos e os mortos pela manifestação da sua vinda, sua manifestação e pelo seu reino. E quando você vai para a 7ª trombeta, que a gente sabe que é a vinda de Cristo, o texto vai dizer ali, no verso 18, na verdade as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira e o tempo determinado para quê, irmão? Para serem julgados os mortos, para dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos, aos que temem o teu nome. Então você vê que lá em 2 Timóteo, Paulo falou que os mortos e os vivos iam ser julgados pela manifestação de Cristo e pelo seu reino. E aí você vê que naquele contexto diz que ele vai receber a coroa. E essa coroa é o quê? O galardão. Faz parte do galardão, né? É um eufemismo que ele usa para a vida eterna ali, tá? Não vê o caso que significa exatamente. E aqui você vai ver que quando chega a 7ª trombeta, os mortos vão ser julgados. E nesse mesmo contexto diz que Deus vai dar o galardão aos servos, os profetas, os santos, aqueles que temem o nome dele. Então é exatamente a mesma coisa. Então você tem dois textos aqui, irmãos. Nós temos dois textos que confirmam justamente o que nós falamos lá. Que quando Cristo vir, ou seja, na 7ª trombeta, a igreja vai ser julgada. É claro que aqui você vai ver também, irmãos, que fala de serem julgados os mortos. Quando se fala de julgar os mortos, tem coisas mais excelentes para ver aqui, que a gente vai tratar com mais ênfase no segundo vídeo. Então eu convido para você que você veja o segundo vídeo que a gente vai trazer aí depois. Então, Perfeito. Você consegue ver essa confirmação aí, irmão Tiago Tis, que a gente acabou de Isso. falar aqui? Perfeito. Eu posso acrescentar algo aqui que está ligado ao texto que a gente acabou de ler em 2 Timóteo 4? Pode ir lá, irmão. Vai lá. Lá em 2 Timóteo 4, versículo 1, o texto diz que esse tribunal, esse julgamento, né, que ele haveria de julgar vivos e mortos na sua vinda e no seu reino. Olha que palavras que são chaves para desbloquear. Na vinda e no reino. Então, quando nós lemos aqui Apocalipse 11, e por isso que o Israel falou que eles são textos que se complementam, Apocalipse 11 é o toque da 7ª trombeta, está acontecendo a vinda de Jesus, mas você vai ver a palavra reino aqui também, para você ver como se completa. O texto está dizendo aqui assim, ó, que o 7º anjo ele toca a sua trombeta, tá? E os reinos do mundo, eles se tornaram do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Quando os 24 anciões vão adorar a ele, ele vai dizer assim, ó: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que era, que assumistes, olha só, o teu grande poder e começastes a reinar. Olha a palavrinha-chave aqui. Paulo estava escrevendo a Timóteo e ele estava dizendo que o tempo de julgar vivos e mortos é por causa da manifestação da vinda e do reino. O reino, quando é que Cristo assume o seu reino? Apocalipse está explicando o exato momento que isso acontece. E o tribunal de Cristo ele está atrelado a essas duas palavras-chave, a vinda e o reino. E ainda mais, para complementar isso que o irmão falou, né? Você vê que lá em 2 Timóteo que ele está falando, fala da manifestação da vinda e do reino. E exatamente o que vai aparecer em Apocalipse. Fala do reino que passou a ser do nosso Senhor, fala do tempo de julgar os mortos, fala do tempo de galardoar os servos, né? Que é a coroa da vida que Paulo fala. Agora tem um texto que eu acho extremamente fantástico, que é que está em Mateus 25, que muitas pessoas conhecem, mas não sabem aplicar esse texto, tá? Então, irmãos, eu quero ler um texto que está em Mateus 25, do verso 31 até o verso 45, tá? Vou pedir para que os irmãos acompanhem na tela que eu vou fazer a leitura dessa vez. Diz assim no verso 31: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará, né, no trono da sua glória. Irmão, como o texto começa aqui, você viu aí? Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, olha só, majestade fala do quê? Fala de reino. Majestade fala de reino. E ele fala assim, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa
os cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à esquerda. Então ele vai dizer assim no verso 34: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então não está falando aqui a vinda de Cristo do seu reino? A mesma coisa. Entrai na posse do reino, né? Você vê que é na vinda dele. Então, quando ele vir, irmãos, o texto é claríssimo. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Está aqui. Não tem como nós fugirmos desse texto aqui, irmão. Tá? Então a gente vai ver, eu não vou ler todo o texto, que ele é muito grande. Ele vai reunir, né, as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Bendito está ligado com o que para nós lá, irmão? Bendito está ligado com os descendentes de Abraão. Ou seja, que seriam benditos em Abraão através de Cristo. Vinde, bendito de meu Pai, e entrai na posse do reino que vos está preparado. Cristo está mostrando aqui, irmão, as pessoas que recebem os pequeninos, que são os discípulos de Cristo. Cristo não está falando aqui, irmão, daquelas pessoas que estão na rua, marginalizadas, que moram nas ruas e não sei o que, não. Cristo está falando dos discípulos, tá? É isso que o texto está falando. Então, quando você recebe um discípulo, irmão, e você crê em Cristo, você passa a ser um discípulo também. Você passa a ser um pequenino também. Então, quando você faz uma coisa dessas a um desses pequeninos, você passa a ser um pequenino também. Então, quando você faz isso para uma pessoa, ou seja, você aceita o testemunho de Cristo, você também passa a ser discípulo dele. E, consequentemente, você vai ter herança no reino. É isso que ele está mostrando. Mas se você não visita o seu próximo, se você não ajuda o seu próximo, se você não recebe essa pessoa que é chamado de pequenino, isso demonstra que você não é discípulo de Cristo. E se você não é discípulo de Cristo, você não é apto ao reino, tá? No segundo vídeo, irmão, eu vou falar aqui com calma, mas no segundo vídeo nós vamos mostrar que sim, irmãos. Isso eu quero mostrar para os irmãos com mais detalhe no próximo vídeo, que aquelas pessoas que recebem a Cristo, elas se fazem pequeninos e se fazem discípulos de Cristo. Mas as pessoas que não recebem a Cristo, elas menosprezaram a Cristo. E a Bíblia diz que essas pessoas, no dia do juízo, vai haver mais o quê? Mais rigor sobre elas. Então sim, irmãos, vão existir pessoas que na vinda de Cristo vão ressuscitar para juízo, tá? Vão existir pessoas que vão ressuscitar para juízo. E isso vai ser parte do segundo vídeo. E eu sei que você vai querer ver, né? Na próxima parte, que vai estar muito legal. Mas vamos continuar lá então. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Sendo forasteiro, não me hospedaste. Estando nu, não me vestiste. E achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e com sede, forasteiro, nu e enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo, que sempre que deixasse de fazer a um desses meus pequeninos, a mim me deixasse de fazer. Então irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Irmão Tiago Tis, quando isso aqui vai acontecer? Então, olha só como esse texto ele é lindo. É lógico que dependendo da versão bíblica que você for ler, talvez mude uma ou outra palavrinha, mas ainda assim é muito legal a gente analisar. A versão que você leu, né, Israel? Ela começava dizendo assim, ó: quando o Filho do Homem vier em sua majestade. Então tá falando da vinda, é quando o Filho vier. A versão que eu estou lendo, ela diz assim, ó: quando o Filho do Homem vier em sua glória, tá? E com todos os seus anjos. Eu sei que com certeza, ao falar isso, já deve ter desbloqueado na sua mente ali Mateus 24. Porque Mateus 24 vai falar justamente isso. Que quando imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, os poderes do céu serão abalados, então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Olha aqui, ó, quando o Filho do Homem vier na sua majestade, na sua glória, ou na glória do seu Pai, né? Então se verá o Filho do Homem vindo com poder e grande glória, e ele dará ordem aos seus anjos. Olha aqui, tudo conectado. O que está sendo falado nessa parábola está ligado a Mateus 24. Então nós vamos perceber que sim,
O tribunal, ele está ligado à vinda do Senhor, o momento que ele vem, tá? E tudo aquilo que a gente já vem falando há muito tempo no canal, arrebatamento, ressurreição, tudo isso acontece para que essas pessoas participem desse tribunal. E aí entra aquelas questões que serão abordadas num segundo vídeo, tá? Como Israel acabou de falar. Então, existe sim um tribunal. E o detalhe que muitas vezes a gente não percebe, mas o que o texto está dizendo? Em alguns textos a gente sabe, Jesus está vindo, vai haver ressurreição, vai haver arrebatamento. Mas em outros textos, às vezes nós vamos ver o complemento que falta ali de informação. E esse texto, essa parábola que foi lida, ela tem alguns complementos a mais que são importantes a gente entender. Jesus falou sobre tudo isso. Ele diz que quando ele vier na sua glória, ele vai se assentar no seu trono de glória. Mateus 24, a gente não vê Cristo se assentando num trono de glória para julgar. Mas na parábola que ele havia ensinado aqui, em Mateus 25, ele já está acrescentando uma informação a mais. Ele vai se assentar no seu trono para julgar. E aqui, quando ele vai falar de julgar, ele vai falar de dois grupos, os benditos e os malditos. E aí, palavras-chave, eu não vou me aprofundar nelas porque aí não tem tempo para acabar o vídeo, né? Mas assim, ó, palavras-chave para depois quando você for parar para meditar. Perceberam que essa parábola ele vai falar sobre fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, fala de lago de fogo e ele vai falar de castigo eterno e de vida eterna. Vida eterna é para quem recebe a coroa da vida, como a gente leu nos textos anteriores. Mas castigo eterno, fogo eterno, fala de lago de fogo, que vai ser estreado pela besta, pelo falso profeta, mas em seguida vai ser lançado ali aqueles que aceitaram a marca da besta, o povo da besta e aqueles que forem julgados no tribunal de Cristo. Então existe muita coisa importante, muita informação dentro dessas palavras-chave. Irmão Tiago, eu vou ler um texto aqui para nós que está em Mateus 18:10, tá? Você vê que nesse texto está falando dos pequeninos, né? E olha o que Deus vai falar sobre os pequeninos, né? Vamos lá para Mateus. Olha lá o que diz aqui em Mateus 18:10. Vede, não desprezais a qualquer desses pequeninos, porque vos afirmo que os seus anjos no céu veem incessantemente a face de Deus, né, de meu Pai Celeste. Então, quando a gente vê esse texto aqui dos pequeninos, esses pequeninos são os discípulos de Cristo. Ele pega nesse contexto uma criança, você vai ver, e ele aponta aquele como um discípulo. Quem não se fizer como uma criança não pode entrar no reino dos céus. Então, quando uma pessoa ela se converte, ela se transforma num pequenino, como uma criança, discípulo de Cristo. E quando uma pessoa ela rejeita um discípulo de Cristo, é como se ela estivesse rejeitando um desses pequeninos discípulos de Cristo. E assim como ela rejeitou esses pequeninos, isso significa o quê? Que essa pessoa se envergonhou de Cristo. Lembra que Cristo fala, olha só o que Cristo fala: se alguém se envergonhar das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará quando ele vier com seus anjos na glória de seu Pai, e ele vai se envergonhar dessas pessoas. Então, quando vai ser que Cristo vai se envergonhar, irmão? Quando ele vir na glória do seu Pai com todos os anjos. Então, quando diz aqui, irmão, que esses anjos vêm à face do seu Pai, porque eles estão de testemunha, testemunhando as pessoas que aceitaram o testemunho daqueles pequeninos. Então, lá no dia do juízo, todos esses que não aceitaram o testemunho desses pequeninos vão estar lá como bodes. Por quê? Porque eles não receberam aqueles que eles deveriam ter recebido. Consequentemente, eles rejeitaram a Cristo. Então, você vê essa ligação com Mateus 24 aqui nesse texto. Mas essa vai ser abordado com mais ênfase no segundo vídeo, essa parte. Só que assim, irmão, Cristo ele vai demonstrar diversas vezes e ninguém percebe, irmão. Naquelas parábolas escatológicas, ninguém se deu por conta. Mas o que mais vai aparecer ali, irmãos, por incrível que pareça, é o tribunal de Cristo e ninguém se dá por conta. Você já viu algum estudo que demonstra o tribunal de Cristo nas parábolas? Você não viu isso e hoje você vai ver aqui e você vai ver o quanto isso é importante e que a própria igreja vai receber ali o seu galardão ou a sua condenação. Amém? Então, irmãos, eu quero falar um pouquinho aqui sobre a parábola. Nós vamos citar 3 ou 4 parábolas aqui, tá? E essas parábolas vão demonstrar claramente o tribunal de Cristo e a separação dos bons
dos maus, tá? Então você tem que ficar bem atento. Eu prometo para você que a partir dessas passagens, o seu entendimento sobre esses textos vai ser ampliado e você vai conseguir enxergar isso aqui de forma mais ampla, tá? Então, irmãos, vamos ler aqui em Mateus, do verso 13, Mateus 13, do verso 24 ao verso 30, tá? Então, irmãos, no verso 24, na parábola do joio, nós vamos ter primeiro a parábola aqui, depois a explicação, tá? Então nós vamos ler esses dois textos como se fosse uma coisa só. Então no verso 24 vai dizer assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Enquanto a erva cresceu, produziu fruto, e apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Da onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, lhe replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Então, olha só, né? Ele vai dar explicação. Deixai-os crescer juntos até o tempo da colheita. Irmão, o texto está dizendo aqui para fazer o quê? Deixar o joio e o trigo crescer junto. Até no tempo da colheita. Direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para serem queimados. Mas o trigo recolhei no meu celeiro. Amém? Então, essa é a parábola. Então, nessa parábola, irmãos, você percebe que nesta parábola ele está dizendo que, né, um homem foi lá e plantou uma boa semente, aquela semente começou a crescer e no meio dessa plantação foi plantado o joio. Então esses servos desse senhor aqui que plantou queriam tirar o joio junto com o trigo, mas o senhor disse assim: não, calma, vamos esperar até o tempo da colheita, porque no tempo da colheita a gente vai fazer a separação do joio do trigo. Irmão, Tiago, você sabe como é que faz a separação do joio do trigo? Eu andei pesquisando, estudando sobre isso, como as pessoas fazem. É muito interessante. Você sabe me dizer como isso acontece? Posso te comentar uma coisa? Vou abrir uma brecha para os irmãos. Assim, ó, falando de vida pessoal, eu morei na colônia. Eu morei no campo. Então o irmão tem mais experiência que eu para falar disso. Perfeito. Então, o processo basicamente ele é o seguinte: se estendia, né, um grande pano. Quando o processo ele é menor, lógico que hoje tem todo um processo industrial, mas se falando de um pequeno processo, se colocava o trigo em cima e ele era batido para que a espiga do trigo ela largasse as suas sementes. Esse era o processo. Porém, para fazer a separação entre o trigo e o joio, nós precisamos lembrar de algo. O trigo ele dá semente, o joio não. O joio ele é só palha, só palha. E para fazer a separação entre a semente do trigo e o restante da palha que seria separada para ser queimada, o que era feito? Era jogado para cima. E o próprio vento é que fazia a separação entre a semente que voltava e a palha que seria levada com o vento. E aí essa palha levada com o vento ela era juntada e jogada no fogo. Esse é o processo da separação entre o trigo e o joio, tá? Lembrando que joio não tem semente, joio é somente palha, tá? Então você consegue ver que tremendo isso, irmãos? Isso é muito tremendo, porque Deus estava mostrando na separação do joio e do trigo o que vai acontecer na sua vinda, que a gente vai ver daqui a um pouquinho. Então eu vou voltar a comentar essa explicação do Tiago Tis aqui daqui um pouco mais, tá? Quando a gente vê a explicação da parábola. Então a gente viu aqui essa forma literal, né? Agora nós vamos pro verso, irmãos, 36 e 42, que ele vai dar a explicação da parábola, tá? Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Olha só que interessante, irmão. Quem está semeando é o Filho do Homem. E quando ele semeou, na sua morte e ressurreição. Porque ele diz assim: se o grão de trigo não morrer, não pode dar fruto. Mas se ele morrer, vai dar muito fruto. Então tá aqui. Quando foi plantado, foi quando ele morreu, se plantou na terra e agora ressuscitou e está brotando. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Quando? Na sua morte e ressurreição. O campo é o mundo, ou seja, os discípulos que estão espalhados pelo mundo. A boa semente são os filhos do reino.
O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos. Opa! E os ceifeiros são os anjos. Irmão Tiago Tis, o que Jesus fala? O que Mateus 24 os discípulos perguntam para Cristo? Senhor, qual é o sinal da tua vinda e da consumação dos séculos? Por quê? Porque a vinda dele está falando da consumação dos séculos, irmãos. Porque esse mundo, esse atual reino que nós temos, ele vai ser desfeito. Para se cumprir o que diz lá em Apocalipse 11. Os reinos do mundo passaram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Porque você vai ver que céu e terra vai ser desfeito na vinda de Cristo, esse mundo vai ser consumado, né? E ele vai dizer aqui que os ceifeiros são os anjos. Então, Cristo vem com como, irmão? Na glória ele vem, quem é que acompanha Cristo na sua vinda? Os anjos. Exatamente. Então, aqueles anjos que vêm na glória de Cristo são esses anjos aqui. E essa consumação dos séculos é justamente o que aparece em Mateus 24. Ele vai explicar da vinda dele e da consumação dos séculos. E algumas pessoas vão dizer, não, essa consumação dos séculos está falando lá coisa que acontece depois do milênio. Não está falando. Está falando da vinda de Cristo, porque em nenhum momento você vê em Mateus 24 falando sobre o que vai acontecer depois do milênio. Ou depois, enfim, do trono branco, que seja. Não está. Mas a consumação do século justamente é o quê? A vinda de Cristo. Então, o texto vai continuar falando assim: pois assim como o joio é recolhido e lançado no fogo, assim será a consumação do século. Então você percebe, irmão, que o joio vai ser recolhido na consumação do século? E o que vai acontecer com o joio? Ele vai ser lançado no fogo. E naquela parábola, irmão, que a gente viu dos bodes e das ovelhas, o que acontece com os bodes? São lançados onde há choro e ranger de dentes. Que é o quê? Que é o fogo. Então você percebe que aqui o mesmo joio vai ser os mesmos que vão ser lançados no fogo, lá na parábola das ovelhas. Joio aqui é o mesmo que bodes, tá? Então bodes é a mesma coisa no sentido lá de ovelhas e bodes, e joio é a mesma coisa que aqueles bodes do contexto aqui dessa parábola, é a mesma coisa. Então na vinda de Cristo, o joio e o trigo vão ser separados, né? Na vinda de Cristo, os bodes e as ovelhas vão ser separados. Agora eu vou falar um pouco daquilo que o irmão Tiago Tis falou, que é o que? De malhar o trigo, né? De você fazer a joeira, de separar o joio do trigo. Irmãos, olha como isso é tremendo. A semente, a única planta ali que vai produzir a semente é o trigo. Então quando você bate no trigo, ele vai soltar sementes. Isso é o que? É uma figura da grande tribulação. Ou seja, o joio e o trigo estão sendo batidos. Mas o único que vai soltar semente justamente é quem? É o trigo. O joio vai receber a mesma tribulação, mas ele não vai ser aprovado. Porém, o trigo ele vai ser batido e vai produzir semente. Então, essa semente já vai estar testemunhando que eles eram servos do Senhor, tá? Então, João ele diz assim que Cristo é aquele que tem a pá e ele vai pegar a palha da sua eira e o que ele vai fazer? Ele vai colocar no fogo. Mas o trigo ele vai receber no seu celeiro. Então, quando você faz essa joeira do trigo, vai ser separado o joio e a palha. Porque a palha, o joio não servem para nada, irmãos. Não servem para nada. E aí você vai fazer o que com isso? Para não ficar aquela sujeira no seu eirado, você vai queimar. Então você percebe que quando a gente vê que João Batista dizia que Cristo era aquele que ia separar o trigo e colocar a palha no fogo eterno, então onde mais nós conseguimos ligar isso aqui, irmão? Lá com Apocalipse 14, que a gente vai ver que vai haver um homem e ele vai ter uma grande foice, ele vai ceifar a terra e vai recolher o trigo daquela grande seara. E nessa mesmo contexto dessa grande seara, certamente vai ser separado o joio do trigo, tá? Então, tanto aquilo que João fala, o que vai aparecer na parábola do joio e o que vai aparecer em Apocalipse 14 é a mesma coisa. Apocalipse 14, você está vendo que o trigo de Deus está sendo levado para o celeiro. Mas indiretamente você está vendo a separação do joio do trigo e da palha ali. Então, o texto vai dizer assim, vamos do verso 40. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será a consumação do século. Consumação do século é aquilo que vai aparecer em Mateus 24. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. A mesma coisa, irmão, pela manifestação do seu reino e da sua vinda.
Então o que vai acontecer? Os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Amém? É o que o texto está mostrando aqui para nós clarissimamente. Você quer acrescentar alguma coisa, irmão? Eu quero só dar um destaque aqui, tá? Porque eu acho que a explicação ela ficou boa. Os irmãos perceberam que o tribunal de Cristo, ele não fala só de galardão, não fala só de recompensa para os santos, para os salvos. Ele também, nesse tribunal de Cristo, ele vai falar sobre condenação, porque todas as parábolas que a gente tem citado até agora, elas falam que por ocasião da consumação dos séculos, por ocasião da vinda do Filho do Homem, ele vai dar ordem aos seus anjos para recolher os eleitos, mas ele vai dar ordem também para lançar uma parte dessas pessoas no fogo eterno, no castigo eterno, na fornalha ardente, aonde o fogo queima, todas essas expressões. Então, talvez esse seja uma das ênfases que a gente quer dar nesse vídeo. Vai haver um tribunal por ocasião da vinda do Senhor, onde ele vai se assentar no trono, tá? Independente da figura, vamos falar de ovelha e bode, vamos falar de trigo e joio, como o Israel citou, Apocalipse 14, daquele homem com a foice na mão mandando ceifar a terra, ali fala de uma grande colheita. A maioria das vezes, quando a gente vê, talvez até por ler Mateus 24 e ficar detido ali, quando a gente vê ali o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória, dando ordem aos seus anjos para recolher os eleitos, se a gente olhar só para esse texto, a gente vai entender que esse texto está falando do arrebatamento, está recolhendo eleitos. Mas só que, por trás disso, existem parábolas complementando e acrescentando informações dizendo que se por um lado o trigo, os eleitos serão recolhidos para o celeiro, a palha, o joio, essa é a outra parte do tribunal, vai ser lançada no lago de fogo, vai ser lançado na fornalha ardente, aonde o fogo é chamado de fogo eterno. Amém, é isso aí mesmo, né, irmão Tiago Tício? Então a gente percebe todas essas questões. Eu acho que muitas pessoas, né, irmão Tiago Tício, elas passam desapercebida nesses textos, né? Antigamente eu tinha muita dificuldade, irmão, de conseguir somar esses textos, mas hoje tá claríssimo isso para você, né? Isso tá claríssimo. E a gente vai chegar à conclusão, irmãos, tá? A gente vai chegar à conclusão de que a igreja vai ser julgada. E vou ser bem sincero para os irmãos aqui, toda a igreja vai ser julgada na vinda de Cristo. Toda a igreja vai ser julgada nesse momento. Então, quando Cristo vir, irmãos, a Bíblia diz que todos nós seremos julgados no tribunal de Cristo. Então você lembra, irmão Tiago Tício, que diz assim que aqueles que transpassaram a Cristo vão ver ele na sua vinda? Ele fala assim para os fariseus, né? Vocês vão ver o Filho do Homem vindo nas nuvens. Por quê? Porque eles vão ser julgados. Então assim, irmãos, a igreja toda, todos aqueles que fizeram parte, sim, do povo de Deus, seja da primeira aliança, seja da nova aliança, vão sim todos, sem exceção, ser julgados na vinda de Cristo, tá? Todos vão ser julgados, sem exceção, na vinda de Cristo. Mas agora eu quero falar um texto que vai estar em Mateus 13, verso 47 e verso 50. Vamos ler aqui, irmãos. Vai dizer assim: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe os peixes de toda espécie. Lembrando que no original grego não tem a palavra peixes aqui, tá? Mas tem a palavra todas as espécies. E a palavra para espécie aqui é a palavra que tem uma conotação de nação, se você for ver. Então é mais ou menos como se ele dissesse de uma forma literal. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que é lançada ao mar e recolhe todas as raças. Mais ou menos assim. Então ele está fazendo uma alusão à lei aos animais puros e impuros, né? Então quando você pegava lá na lei os animais e você atirava lá na lei, lá no contexto da lei, você atirava aquela rede e você puxava, só os animais puros ficariam dentro da rede, mas os animais impuros eram atirados e colocados fora, porque eles não comiam, tá? Então é isso que está mostrando aqui para nós. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia, e os assentados escolhem os bons, e os cestos, os ruins, deitam fora. Irmão, quando Cristo vir, o que ele vai fazer? Ele vai se assentar no tribunal. Então olha o que diz aqui: e quando já está cheio, os pescadores arrastam-no para a praia, e assentados, ou seja, eles estão o quê? Julgando. Tá vendo que eles estão fazendo um julgamento aqui das espécies boas, das espécies maus?
Escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Então, esse termo escolhem está apontando para os escolhidos. Então, eles se assentam, julgam os que são bons, fazem a escolha e colocam para os cestos. Mas os ruins eles deitam fora. Então, olha o que ele vai dizer assim: assim será na consumação do século. A consumação não é o que nós falamos agora há pouco? Então está falando da vinda de Cristo, irmãos, com certeza. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, ou seja, o joio dentre o trigo, e lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? O que você ia falar, irmão? O que eu vejo, olha, eu vou fazer um comentário referente ao que você comentou, que ali não há a palavra peixe, né? Às vezes, na Bíblia, quando as pessoas vão fazer uma tradução e elas não encontram uma palavra dentro da nossa língua, o que eles fazem? Eles vão deduzir algo que esteja dentro daquele contexto. Então, quando fala que foi lançada a rede ao mar, deduz que eles estavam pescando, né? Peixes, né? Então, essa é a ideia do porquê eles complementaram com a palavra peixe. Mas por que eu quis usar isso com base no que o Israel comentou também? Porque isso vai nos remeter a muitas coisas preciosas, tanto para trás, né, para o Velho Testamento, como para frente, para o Novo. Porque lá no Velho Testamento, quando a gente fala lá das duas casas de Israel, nós vamos ver que a promessa feita a Efraim é o quê? Que eles se multiplicariam como peixes sobre a terra. Quando a gente fala agora olhando para frente, nós vamos ver aqui, ó, o texto está dizendo: lance a sua rede ao mar. Só que mar fala de povos, tribos, línguas e nações. Isso só complementa o que o Israel comentou também, que fala de nações, fala de nacionalidade de muita gente. Então, quando se fala da vinda de Jesus e desse lançar da rede ou de recolher os peixes, isso está falando da consumação dos séculos, e isso inclui todo mundo, todo povo, tribo, língua, nação, toda raça vai participar deste evento. A partir daqui, nós vamos ver que muitas coisas começam a ficar claras. E aí a gente lembra até da visão, se a gente quisesse devagar, né? A gente lembra até da visão de Pedro lá do lençol, aonde ele fala, olha, das coisas, dos animais que foram santificados. Porque a gente vai ver muitos peixes sendo trazidos desse mar, né? Desses povos, tribos, línguas e nações que foram santificados, enquanto outros são impuros aos olhos de Deus porque não se santificaram, né? Mas isso é assunto para mais adiante. Não vou devagar muito, senão a gente acaba fugindo do contexto, né? Mas assim, ó, as palavras-chave estão todas aqui. O que a gente leu antes está aqui. Fornalha ardente, choro, ranger de dentes, separação entre perversos e justos, a palavra consumação dos séculos, enviará os seus anjos. Tá tudo aqui presente, irmãos. Tudo presente. Então, é claríssimo isso, irmãos, né? É muito claro, tá? Agora a gente vai ver mais uma parábola que vai tratar mais uma vez também do tribunal de Cristo. Então nós vamos para para Mateus 22, do verso 2 ao verso 14. Vamos prestar bastante atenção e aí depois a gente vai começar a entrar nos textos sobre o tribunal, né? Então, no verso 2 de Mateus 22 diz assim: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então esse rei aqui é o pai, que celebrou as bodas do seu filho. Por isso que é dito numa parábola que até que os pré-tribulacionistas usam, que diz que o Senhor ele está vindo das bodas, claro, porque as bodas foram preparar e ele foi para chamar seus servos, né? Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Olha o livre-arbítrio aqui, né? Não quiseram vir. E enviou ainda outros servos, com esta ordem: dizei aos convidados, eis que já preparei um banquete, os meus bois cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se portaram e se foram, um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, maltrataram e mataram. Falando dos profetas, né? O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos, ele incendiou a cidade. Aqui fala do ano 70. Então disse ao seu servo: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois, olha só, né? Ide e fazei discípulos, está aqui. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas quantos encontrares. E saindo aqueles servos para as estradas, reuniram todos que encontraram, maus e bons. Olha aqui. Não diz lá nas outras parábolas que os maus foram separados dentre os bons, os justos dos injustos?
e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia a veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou ao rei aos seus serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Então você vê, todos esses aqui da parábola foram chamados, mas quem foi escolhidos? Aqueles que estavam com a roupa, né? Você vê que aqueles que foram escolhidos para entrar nas bodas é o que estavam nas roupas. Então, qual foi o julgamento aqui? Que essa pessoa apareceu diante de Deus sem as vestes nupciais. Então, olha que interessante, irmãos. Você está vendo aqui que para a pessoa ela participar daquelas bodas, para participar daquele banquete, ela precisa estar vestida? Então, quando você vai para Apocalipse 16, irmão, Cristo ele vai dizer assim na sua vinda: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que guarda as suas vestes para que não ande nu e seja manifesto as suas vergonhas. Então quem participaria, irmão, desse contexto e seria bem-aventurado eram os que estavam vestidos. Quando você vai para Apocalipse 19, você vai ver que a noiva estava vestida com um linho finíssimo. E esse linho finíssimo, irmãos, era o quê? Era as suas vestes de justiça. E quem estava vestido assim é que teria direito de quê? Estaria ataviado para entrar nas bodas. E aqui o contexto fala de bodas. Então, veja que aqueles que estavam vestidos com as vestes para as bodas e aqueles que não estavam, os dois permaneceram, ou seja, os dois compareceram diante do rei. E o rei tem um texto, uma frase que diz assim, né? Olha o que diz aqui no verso 11. Entretanto, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia a veste nupcial. Então o rei estava julgando aqueles que estavam dignos e os que não estavam. Você percebe isso? O rei estava olhando aqui: olha, vocês estão vestidos de acordo com a festa, mas esse aqui não está. Então é a mesma coisa, é a separação dos bons e dos maus. Aquele rei veio e julgou este homem que ele estava indigno. Ele não teve o trabalho de fazer o quê? De se vestir conforme a vestimenta daquela festa. E por causa disso ele foi lançado para as trevas. Daqui um pouquinho nós vamos ver que Paulo fala em Coríntios, 2 Coríntios, se eu não me engano, que para você ser aprovado, para você receber a sua casa celestial, você precisa estar vestido na vinda de Cristo. Mas vamos continuar mais um pouco aqui. Você tem alguma coisa para acrescentar aqui, irmão? Uma das coisas que é interessante a gente falar, porque embora a gente esteja tratando de um assunto que tenha um caráter um pouco escatológico, fala do momento da vinda do Senhor, o tribunal de Cristo, eu acho que é sempre interessante a gente convergir esse assunto para outro assunto que é importante, santidade. Por quê? Porque vestes na Bíblia ela tem esse significado. Vestes aponta para a santidade. O que é interessante a gente perceber? Que quando a gente olha para o Velho Testamento, ali nós vamos ter em Zacarias a história de Josué, o sumo sacerdote da época. E Zacarias tem uma visão com o sumo sacerdote da época, aonde o diabo estava acusando o sumo sacerdote, tá? Que era a igreja da velha aliança. Tá? Só que o que acontece com o sumo sacerdote? O anjo ele vai tirar as suas vestes, ele dá uma ordem para que tirem as vestes sujas do sumo sacerdote. Logo em seguida ele olha para Josué e ele vai dizer: veja que eu tirei de ti o seu pecado. Veja que vestes no Velho Testamento já trazia uma conotação da nossa condição espiritual. Vestes limpas fala de pureza, vestes sujas fala de pecado. Quando a gente vai para o Novo Testamento, o Israel ele citou ali Apocalipse 16:15 que Jesus estava dizendo: feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes para que não ande nu. Mas a gente tem ali em Apocalipse também a carta direcionada a uma das 7 igrejas, onde ele diz que tem ali alguns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles são dignos e eles andarão de branco. Tá? Existem promessas dizendo: ao que vencer será vestido de branco. Então a gente vai perceber claramente que vestes na palavra de Deus ela fala da condição espiritual.
Vestes sujas, pecado. Vestes brancas, fala de santidade, fala de pureza e fala de estar vestidos adequadamente. Quando a gente olha para essa parábola, a parábola está deixando claro que no dia do tribunal de Cristo, a forma como a gente chegar vestido diante do Senhor, ela será julgada. Nós precisamos estar vestidos adequadamente para poder participar das bodas do Cordeiro. Caso contrário, a consequência é a mesma que nós vimos em todas as outras parábolas: fogo eterno, castigo, trevas exteriores, choros e ranger de dente. As mesmas coisas, fala de juízo também. É um texto que fala de juízo. Então, assim, irmãos, essas palavras que o irmão Tiago diz, elas que o irmão falou, realmente são muito importantes para você entender. Então, vestes tem essa ligação com o quê? Com salvação, com santidade. Porque quando Adão e Eva pecaram, o que Deus fez? Que eles estavam nus, colocou vestes sobre eles. Então, a vestimenta, ela tem esse sentido de, muitas vezes, expiação. Expiação, fazer parte, né, das vestimentas que aponta para o sacerdócio. Né? Então, o irmão Tiago te explicou isso muito bem aqui para nós. Mas eu quero mostrar uma outra parábola, irmãos, tá? A gente está dando uma volta nos textos, porque a gente mostrou primeiro Mateus 25, que fala daquele tribunal dos bodes e dos cordeiros. Lá, Cristo ele não está falando por parábolas, exceto na parte do bode e do cordeiro, mas ele usa figuras reais. Ele utiliza figuras apenas do bode e do cordeiro, mas o resto da parábola ele está falando literalmente, que ele vai vir na glória do seu Pai, que vai se assentar ao seu trono de glória. E aí ele vai resumir o povo que vai ser julgado em bodes e ovelhas, tá? E quando você vai para Mateus capítulo 25, verso 14 ao verso 30, ele vai mostrar uma parábola sobre esse tempo, tá? Então nós vamos olhar lá. Vamos para Mateus 25, verso 14 e verso 30, tá, irmão? Então vou ler aqui para nós. Irmãos, eu tô lendo aqui, tô lendo mais que o irmão Tiago Tis, porque eu tô com a tela aqui pronta, tá? Que como eu tô fazendo a gravação aqui, a tela fica mais fácil para mim ler aqui. Então diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. Quem é esse homem que está se ausentando, irmão Tiago diz? É Cristo, né? Na sua ascensão ao céu. Amém. Chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. Então, os seus servos estão recebendo os seus bens, as suas ordens, quando? Na ida de Cristo. Então, está falando do povo que recebeu as instruções, né? Quando Cristo se ausentou. E deu a um 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade. Então veja, antes dele sair, ele vai dar para os seus servos esses talentos, esse talento, né? Então partiu o que recebera 5 talentos, saiu imediatamente e negociar com eles e ganhou outros 5. Então a característica desse primeiro servo foi o quê? Que ele multiplicou, ele produziu o talento, amém? O segundo servo vai dizer assim: do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Ele também multiplicou. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ou seja, ele foi um servo que não praticou nada. Ele foi um servo que teve uma fé morta, né? Mas você vê que ele recebeu também junto com os outros. Mas ele não praticou, ele não produziu fruto, ele não multiplicou o que ele tinha recebido. Depois de muito tempo, voltou o Senhor. Opa, quem é esse Senhor que voltou, irmão? É Cristo. A volta dele, a segunda vinda, né? A segunda vinda. A primeira aí que ele vai, agora ele está voltando. Então o contexto está falando para nós do quê? De vinda. E olha o que vai aparecer aqui, irmão. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e fez o quê? Ajustou contas com eles. Percebe que diz aqui depois de muito tempo, ou seja, falando do tempo que Cristo fica ao céu, voltou o Senhor, ou seja, voltou Cristo daqueles servos e ajuntou contas com eles. Então, o ajuntamento de contas está acontecendo aonde, irmão? Na vinda de Cristo. Você confirma comigo isso, irmão Tiago? É isso aí. É aquelas palavrinhas que a gente falou até agora. Olha só aqui a prestação de contas acontecendo, né? É isso aí. Amém, perfeito. No livro de Hebreus fala que nós devemos zelar por aqueles que foram nossos guias, como aqueles a quem hão de prestar conta sobre as nossas vidas. Então é a mesma expressão, ajustar contas, prestar contas. Ou seja, sabe quando você está trabalhando numa empresa e aí no final do mês você tem que ajustar suas contas com o patrão para você receber.
o que você fez, o que você trabalhou, é isso que vai acontecer. E olha o prêmio que eles vão receber. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui 5 talentos que ganhei. Disse-me o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Milênio, irmãos. Entra no gozo, no descanso do teu Senhor. Milênio. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Agora vem o último. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que é servo, que ceifas onde não semeaste. Onde é que nós vemos essa expressão ceifar onde não semeaste? Lembra que o inimigo, ele semeou o joio, né? Foi o inimigo que semeou o joio, mas quem ceifou o joio foi o Senhor. Sabendo que é homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, e aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, né? Preguiçoso. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que lhe tem lhe será tirado. Servo inútil, lançai para fora, nas trevas, ali haverá choro e rancheiro de dentes. Irmãos, é a mesma coisa. O Senhor deu tarefas para os seus servos, ele saiu e quando ele voltou, ele vai prestar contas com os seus servos. E cada um deles compareceu diante do seu Senhor, prestando conta do que fez. E você vê que os 2 fizeram, né? Um produziu mais, que foi 5 talentos. Um produziu menos, mas produziu, que foi 2 talentos, segundo a capacidade. E aquele que tinha capacidade de produzir 1 talento não fez nada. E quando ele prestou conta com o seu Senhor, ou seja, ele foi julgado. E sendo ele julgado, o que ele fez? Ele foi lançado para as trevas. Então você vê que em todas essas parábolas que nós vimos, essa expressão, ali haverá choro e ranger de dentes, está ligado com o quê? Com a vinda do Senhor. É o tribunal de Cristo, e essas pessoas que não foram julgadas dignas de entrar para a vida eterna, elas vão ser lançadas no lago de fogo, irmãos. Amém? Não existe uma segunda chance aqui para a igreja, irmão. Na vinda de Cristo, a igreja vai ser julgada. Aqueles que fizeram a vontade de Deus vão ser julgados e vão receber segundo o seu galardão. Uns vão receber um galardão maior, outros menores. Mas aqueles que não andaram de acordo com a vontade de Deus vão receber sua condenação na vinda de Cristo, tá? A igreja vai ressuscitar como um todo na vinda de Cristo, e aqueles que fizeram o bem vão para a vida eterna, e aqueles que fizeram o mal vão ressuscitar para juízo. Aí vai se cumprir o que diz lá em Daniel: muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. E a gente vai ver que os apóstolos vão dizer assim, que no dia da vinda de Cristo nós devemos estar em pé para não nos envergonharmos na sua vinda. Você percebe? Só que lá em Daniel diz assim: muitos dos que dormem, não diz todos os que dormem, diz muitos dos que dormem no pó da terra. Uns ressuscitarão para a vida e outros ressuscitarão para a vergonha e horror eterno. Tá? Ele não fala todos, mas ele fala muitos do que lá vão estar. Então, eu acho que deu para entender bem essa parte, né, irmão Tiago Tisso? Essa parábola ela vai trazer alguns acréscimos muito interessantes, tá? Por quê? Porque essa parábola ela acrescentou algo que nas outras não tinha. Ela vai falar que um homem saiu de viagem, ela citou a primeira vinda de Jesus e a sua ascensão aos céus, e ela vai falar que depois de muito tempo, porque para muitas pessoas pareceria um pouco demorada, depois de muito tempo ele voltaria, ele voltou e prestou contas. Então, esses são alguns acréscimos interessantes que a gente vai botar nesse todo que a gente está começando a ter com respeito à revelação desse assunto. Mas olha só que interessante. Eu vou citar aqui um exemplo, porque o que o Israel falou já está ótimo, está perfeito. Mas eu quero citar aqui uma ocasião que eu percebo às vezes na igreja e como a palavra de Deus ela traz luz para botar por terra muitas dessas coisas que vão se desenvolvendo com o passar do tempo.
Antigamente eu via muitas pessoas dizendo: ah, eu creio num arrebatamento pré, e se eu não subir na primeira, depois durante os 7 anos eu vou fazer de tudo que eu não fiz até então para participar do segundo, da segunda leva, tá? Dos que vão ser salvos. E aí muita gente, por causa do ensino da palavra, tem começado a entender que não existe esse negócio de arrebatamento secreto, né, nas escrituras, tá? Então eles entendem, não, realmente é uma vinda, é um arrebatamento que acontece no final, imediatamente após a tribulação. Então isso foi colocado por terra por causa do ensino da palavra. Mas eu também tenho visto outro tipo de pensamento muito semelhante a esse primeiro. Tem pessoas que às vezes elas pensam assim, não, eu sou igreja, eu sirvo a Deus, mas se eu não estiver 100% preparado para participar do arrebatamento e subir com Cristo, né, receber um corpo glorificado, também não faz mal, eu vou entrar para o milênio com vida, com as nações que vão entrar para o milênio. E irmãos, esse ensinamento, ele serve justamente para combater esse tipo de mentalidade. Por quê? Porque todos os textos que lemos até agora, ele fala que o tribunal de Cristo, quando ele vier, depois que ele tiver julgado a besta, tiver julgado o falso profeta e as nações que se aliaram à besta, ele vai reunir a igreja. Vai galardoar alguns? Sim, mas vai haver julgamento para aqueles que deveriam ter sido igreja, deveriam ter vivido como igreja, mas não viveram. E todos os textos, nenhum deles cai fora. Todos eles estão dizendo que aqueles que foram considerados bode, foi considerado como trigo, como um peixe ruim, foi comparado com aquele que não estava vestido adequadamente. Todos os textos eles estão mostrando que essas pessoas não só não vão entrar no milênio, como vão ser lançados no lago de fogo ainda neste tribunal. Então a ideia, se eu não estiver preparado para participar do arrebatamento, eu entro para o milênio com vida e vou tentar viver no milênio de forma que condiga com o evangelho? Não existe isso. Não faz sentido, tá? Então, se você tem esse pensamento, olha como a palavra de Deus ela traz luz para que a gente tenha uma compreensão melhor sobre o assunto. Mas olha o que a gente vai perceber aqui agora, que quando o Senhor vir, ele vai julgar aqueles que apostataram da fé. Aqueles que não perseveraram no caminho, tá? Então, as pessoas, elas têm uma ideia assim, irmãos, de que você tem níveis de pensamento. O primeiro nível é de que a igreja, aqueles que não andaram no caminho do Senhor, quando o Senhor vir, esses vão ser arrebatados, né? Aqueles que fizeram bem vão ser arrebatados, e os outros vão ficar na grande tribulação, né? Outros vão ficar na grande tribulação, e aí depois na vinda do Senhor, o Senhor vem e leva eles, dão uma segunda chance. E tem outras pessoas ainda que estão dizendo que existem pessoas que na vinda de Cristo, eles vão passar 1000 anos no lago, no fogo eterno, que é uma punição, fazendo referência justamente àquela passagem que você sabe, né, irmão Tiago Tis? Que diz assim que se alguém for para a prisão, vai ficar lá até pagar o seu último centavo, né? Porque ele não se entendeu com seu irmão. Só que aquela parábola, você vê que aquele último centil é uma conta que não é pagável. Ela é uma conta impagável, porque você vai ver numa outra parábola que diz assim, que havia um senhor que estava cobrando um servo que lhe devia 10.000 denários, era o valor da dívida. Né? E aí o Senhor perdoa aquela dívida de 10.000 talentos, perdão, não 10.000 denários, mas 10.000 talentos, e ele sai perdoado daquela dívida e ele vai e encontra um outro servo dele que devia 100 denários. E aí ele obriga aquele servo dele a pagar os 100 denários. E então os servos daquele rei percebem isso e vão lá e falam para aquele senhor. E quando eles falam para aquele senhor, o senhor se indigna e chama o seu servo e manda ele pagar a dívida. E a dívida era de quanto? 10.000 talentos. Você sabe quanto valia essa dívida de 10.000 talentos, irmão? Nos dias de hoje? Eu já fiz esse cálculo, mas agora não lembro, acho que é 200 mil quilos de ouro, uma coisa assim. E se fosse trazer para os dias de hoje, era uma dívida equivalente a em torno de 3 a 5 bilhões de dólares. E se fosse passar para equivalente em denário, daria 60 milhões ou 600 milhões de denários. Cada denário valia um dia. Então você imagina, se a gente botar aqui são 60 milhões de denários, são 60 milhões de denários, e você fizesse uma soma baseada em dias,
Dariam sabe quantos anos, irmãos? 166,66 mil anos de trabalho. Se você fizer a conta. Então, a dívida daquele servo era de 166 mil anos de trabalho. Então, é uma dívida impagável, irmãos. Então, algumas pessoas estão ensinando que quem for para a prisão vai ficar 1000 anos no fogo eterno e vai sair de lá purificado. Geralmente, pessoas que ensinam que a salvação não se perde, né? Que é uma coisa absurda. Tá? Você tem que somar uma parábola com a outra. Então, quando você olha para isso, irmão, infelizmente essas doutrinas estão tirando esse entendimento do tribunal de Cristo, que sim, irmão, vai julgar pessoas na sua vinda e pessoas vão receber condenação, tá? Olha o que vai acontecer com os apóstolos. Irmão Tiago Tis, você quer ler para nós aí Hebreus capítulo 10, 26 até o verso 31? Pode ler para nós? Então, o texto diz assim, ó: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso. Olha aqui, juízo e fogo intenso, fala de lago de fogo, né? Que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés moria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo julgam vocês, que merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus e que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conheceis aquele que disse: a mim pertence a vingança e eu retribuirei. E então, outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Amém, irmão, perfeito. Então, olha que tremendo, irmãos. A versão do Tchau do Zou aqui é um pouquinho diferente da minha, mas deu para entender, né? Olha o que ele está falando. Aqueles que, né, perseverarem no pecado, para eles já não há mais sacrifício, mas eles estão na expectativa de um juízo horrível de quê? De fogo. De um juízo de fogo que vai consumir os adversários, né? Porque se sem misericórdia morria aqueles que rejeitavam a lei de Moisés, como vai ser aqueles que rejeitam a Cristo? Aí vai dizer lá no final: o Senhor julgará seu povo, horrível coisa é cair nas mãos do meu Deus vivo, a mim pertence a vingança e eu retribuirei. O Senhor vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Quando? Eis que venho e diante de mim está o meu galardão e darei a cada um segundo as suas obras. Esse juízo aqui, irmãos, é na vinda de Cristo. Aqueles que se apartarem do Senhor vão receber o seu juízo na vinda de Cristo, porque Pedro diz assim para nós, né, irmão Tiago? Que primeiro vem o juízo pela casa de Deus, depois vai vir sobre os ímpios. Amém? Outro texto que é interessante a gente lembrar, né, Israel? É aquele texto de 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 10 ao 14. E esse texto, para mim, assim, ó, não que seja o melhor texto das Escrituras, a palavra de Deus toda é boa, mas eu tenho um carinho todo especial porque é o texto que dá nome ao meu canal, né? Ele termina falando sobre crescer na graça e no conhecimento. Só que o que muitas pessoas não percebem é que o mesmo texto onde está sendo dito para se crescer na graça e no conhecimento é o texto onde Pedro estava falando sobre a vinda de Jesus, sobre o dia do Senhor. E olha só o que Pedro vai falar sobre o dia do Senhor. Ele vai dizer assim, ó, 2 Pedro 3,10. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nele há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, olha a pergunta: que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira piedosa e santa, esperando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperamos estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis.
O que eu acho interessante a gente entender, já que a gente está se direcionando para o final desse vídeo? Irmãos, a palavra de Deus ela deixa claro, vai haver um tribunal por ocasião da vinda do Senhor. Quando ele vier em sua glória, na glória do seu Pai, acompanhado por seus anjos, ele se assentará num trono para emitir juízo. Vai haver os salvos, aqueles que serão arrebatados, que receberão um corpo glorificado, que vão sim receber a coroa da vida, vão ser vestidos com vestes brancas, vão receber galardões, vão entrar com Cristo para as bodas, para o milênio, vão reinar com Cristo sobre o milênio. Mas vai haver também juízo. Tá? Vai haver também um tribunal, não só para galardoar, mas para julgar aqueles que não andarem em conformidade com a palavra. Ali vai haver aqueles que são considerados como bodes, como joio, como peixe ruim. Vai ter aqueles que vão ser considerados como aqueles que não estão vestidos adequadamente para participar das bodas. E estes, como dizem os textos que acabamos de ler, vão ser lançados aonde há choro, trevas exteriores, ranger de dentes, aonde o fogo é chamado de fogo eterno, nunca se apaga, tá? Então é isso que eu quero que vocês prestem atenção nesse ensino. Haverá um tribunal de Cristo. E esse tribunal, ele não é apenas, né, como a gente pensa, né, para galardoar, mas ele vai haver julgamento. E é por isso que eu quis ler esse texto de Pedro. Porque Pedro ele diz assim, ó, que o dia do Senhor ele vai vir sobre toda a terra e ele virá como um ladrão. E a pergunta que Pedro faz é, que tipo de pessoas é necessário que sejamos? Ele diz que a gente viva de forma santa e piedosa, empenhando-se para ser encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tá? Quer estar vestido adequadamente para aquele dia? É o que Pedro está dizendo. Se empenhe para ser encontrado por ele em paz, imaculável e inculpável, para você não ser julgado e lançado no lago de fogo, antes que você possa ouvir da boca do próprio Senhor dizendo, vinde bendito do meu Pai, né? E entre para o gozo eterno, tá bom? Então essas são as palavras que eu gostaria de deixar para vocês. Então, irmãos, nós vamos finalizar aqui, mas a gente vai fazer uma segunda parte desse estudo num outro momento, tá? E a gente vai trazer aqui para os irmãos. O vídeo já está bem grande, aqui está marcando 1h36, né? Vou fazer os cortes, vai ficar um pouco menor, mas ele já está bem grande, tá? Então a gente vai fazer uma segunda parte com os textos que faltaram e vamos acrescentar mais algumas coisas. Então, para que você possa receber a segunda parte e saber quando a gente vai postar, é interessante que você esteja inscrito nos nossos canais e ative o sininho aí, tá? Para você receber as nossas atualizações. Irmãos, eu quero agradecer de coração e que Deus abençoe a todos os irmãos aí. Fiquem na paz de Cristo.